Boa noite. Hoje, novamente, temos a oportunidade de compartilhar uma palavra pastoral e, em primeiro lugar, também gostaria de compartilhar as carinhosas lembranças do apóstolo de distrito, dos apóstolos e bispos. Esta palavra para hoje à noite encontra-se em Atos, capítulo 27, versículos 34 a 35. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. E havendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo-o, começou a comer. Isso aconteceu quando o apóstolo Paulo foi levado de Cesareia para Roma, para ser julgado pelas autoridades do império. Esta transferência foi feita numa embarcação, estava a cargo de um centurião, e quando começaram a navegar, começam a encontrar ventos adversos. Então, já num dos portos de escala, o apóstolo Paulo diz para ficarem lá, permanecer nesse lugar, ou mesmo, se fosse necessário, também invernar, como era o costume naqueles tempos. O centurião, apoiado pelos instruídos para a navegação, decide continuar, e pouco depois encontram-se com forças violentas da natureza que os faz perder a orientação do navio. Eles não têm chance de colocar âncoras. Eles não têm a chance de ter o controle sobre o rumo do navio. Ficam à deriva e até mesmo permanecem absolutamente perdidos, pois a tempestade não permitia que de noite pudessem ver as estrelas e durante o dia não podiam ver o sol. Então, no meio desta situação, o apóstolo Paulo reúne os que estavam na embarcação e diz-lhes para ficarem tranquilos, que um anjo do Senhor lhe tinha mostrado que todos iam chegar bem e que ele ia chegar a Roma. Pouco depois, os marinheiros começam a controlar a maré, a profundidade, e veem que cada vez a profundidade era menor. Por isso, era possível que estivessem se aproximando da costa. Então, tentando fazer uma manobra de controle de amarras, eles baixaram um pequeno barco, mas sua intenção era fugir do navio. O centurião percebe isto, então ele os impede. Até o barco é solto, para que este siga o curso sozinho. Então é aí que o apóstolo Paulo lhes diz que já faz 14 dias que estão lutando contra a tempestade. E manifesta esse texto que lemos, que comessem, que se fortalecessem, que ficassem tranquilos, que ficariam bem. E então, quando num momento, no dia seguinte, veem uma enseada, não conseguem ver a terra, mas veem uma enseada. Tentam aproximar-se e aí o barco bate contra as pedras. A proa fica imersa lá. A popa começa a quebrar e os soldados pensam em matar todos os prisioneiros para que eles não escapassem. Então o centurião também lhes diz que os que pudessem nadar se adiantassem e já na costa poderiam tomar o controle sobre os prisioneiros. Assim aconteceu. Depois tomam conhecimento de que estavam na ilha de Malta e durante sua estadia nesse lugar, até que viesse outra embarcação e os levasse alguns meses depois, também o ativar do apóstolo é de sumo bem para todos os que lá habitavam. Isso faz um paralelo com a nossa vida de fé, como muitas vezes o nosso Pai Celestial permitiu que acontecessem coisas materiais que fazem um paralelo com a nossa vida interior. Poderíamos também dizer que nós, muitas vezes, na nossa vida, nos sentimos prisioneiros. Estamos à mercê
de decisões dos outros que nos afetam, que nos golpeiam diretamente. O apóstolo Paulo, num momento, sugeriu permanecer. E, no entanto, eles decidiram seguir caminho. À luz dos fatos, quando estavam no meio do mar, quantas vezes, e até está relatado, que o apóstolo Paulo reclama: vocês não me ouviram quando eu sugeri para permanecer. E quantas vezes, como filhos de Deus, vemos as coisas? Nós temos nossas certezas, e as coisas que não estão ao nosso alcance tomam um curso diferente. E é aí onde nos encontramos no meio de tempestades espirituais. Quando o apóstolo se manifestou aos outros, porque tinha a palavra do anjo de que nada lhes ia acontecer, assim foi. Foram 277 tripulantes que chegaram todos bem. Quando o apóstolo tinha essa certeza, também poderíamos dizer: quantas vezes o nosso Pai Celestial nos diz que vai estar tudo bem? Quantas vezes, apesar de tudo o que há ao nosso redor, a nossa alma deveria permanecer em completa paz e na certeza e na confiança de que foi Ele que nos falou. No entanto, em outro momento, talvez nós queremos tomar a atitude dos marinheiros, que tendo certas certezas, como a profundidade, que cada vez era menor, então decidem entrar em um pequeno barco para tentar cuidar do seu futuro. Interiormente, muitas vezes, irmãos, estamos tentados a tomar nossos próprios caminhos, além do que nos diz o amado Deus, além de permanecer na segurança que é a marca do Evangelho, da nossa igreja, de tudo o que recebemos. Mesmo que haja grandes tempestades, pegamos aquele pequeno barquinho, aquele do nosso critério, da nossa inteligência, da nossa experiência, e é uma segura condenação à morte. Assim também, de que forma muitas vezes, como aconteceu, quando percebemos em que lugar chegamos, quando passam essas tempestades, como aqueles quando descobriram que estavam na ilha de Malta. Pode nos acontecer, irmãos, onde permanecemos após as lutas e as tribulações. E quanta ajuda podemos ser lá, quantas coisas podemos fazer para o bem daqueles que nos rodeiam. Trata-se, irmãos, de ficar na plena confiança, na plena certeza de que, mesmo que pareça que a nossa vida perca o rumo, de que não temos controle de nada, de que vamos a um fracasso absoluto e total, pegarmos a mão do nosso Pai Celestial, permanecer nisso, saber que Ele está sempre conosco, que nosso Senhor Jesus Cristo está no meio de nós quando nos reunimos em seu nome, e permanecer na confiança daquilo que uma vez ouvimos no serviço divino, que com o que uma vez o nosso Pai Celestial nos diga, seja motivo para comer tranquilamente, para viver tranquilamente, para suportar os embates e os movimentos que a vida nos traz, mas saber e ter certeza de qual é o final. Vamos chegar bem. Queridos irmãos, o Senhor vem, e o Senhor arrebatará o seu povo. E Ele nos disse: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde estiver, estejais vós também. Então, irmãos, que o sentir nosso seja o mesmo de Jesus, para que Ele possa encontrá-lo em nossas almas. E, irmãos, diz que nossa boca vai se encher de riso, que não lhe perguntaremos mais nada, e que estaremos permanentemente cantando um hino de louvor ao nosso Pai Celestial. Que isto nos sustente e que cada dia mais saibamos que, se o Senhor estiver conosco, quem estará contra nós? Que nisto, irmãos, possamos viver com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo em nossos corações. Que Deus vos abençoe, que possamos continuar pensando nisso. E o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, ainda revelará muitas coisas mais no nosso ser interior.